Sobre a carta escrita aos crentes de Roma, algumas observações sobre quem foi o fundador da cidade de Roma. Pela lenda da mitologia romana, nessa mitologia romana havia uma lenda em a qual dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, a qual foi amamentado por uma loba, segundo essa lenda, que quando cresce foi apacentado por um pastor. Segundo essa mitologia romana, esses dois irmãos, Rômulo e Remo, fundaram a cidade de Roma. Mas, todavia, pelo lado histórico, três nações, três etnias, três povos que vai se ajuntar para edificar, para construir a cidade de Roma, que são os gregos, os etruscos e os italiotas. Eles vão se agrupar, vai se unir, vai unir suas forças e vai fundar a cidade de Roma, segundo os historiadores. A particularidade sobre quem que formou, plantou a igreja que estava em Roma. Interessante a gente notar que não foi Paulo, não foi Barnabé, não foi Pedro, mas sim os anônimos que se encontravam no dia de Pentecoste. Em Atos capítulo de número 2, a gente vai ver uma grande conversão de povos de todas as nações que estava em Jerusalém. O Pentecoste é 50 dias depois da Páscoa, e naquele momento onde o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, 120 que estavam junto, reunidos no cenáculo, e aqueles povos vai espalhar pela toda a Ásia e vai chegar a Roma. Então, a plantação da igreja de Roma vai ser através desses anônimos que estavam no dia de Pentecoste. A gente vê no Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 8, versículo de número 1, que os anônimos vão entrar em Samaria. Felipe, o evangelista, vai estar em Samaria e vai começar a crescer o número de discípulos, pessoas vão se converter, milagres vai ser operado porque eles estão cheios da presença de Deus. E depois da perseguição de Estevão, depois da morte de Estevão, Paulo ou Saulo estava perseguindo o povo cristão e o povo é disperso. Outros vai chegar em Antioquia, como a gente falou na aula passada, através de Barnabé. Atos capítulo de número 11, versículo 19, alguns é dispersos para Antioquia, a igreja equilibrada, onde tinha profetas e mestres. E assim também, na fundação da igreja de Roma, esses anônimos que foram dispersos através da perseguição que teve após a morte de Estevão, chegaram em Roma, plantando essa igreja. Quais são os temas principais dessa carta? A gente falou na aula passada sobre que o pai da reforma, Martinho Lutero, ele vai dizer que não precisava escrever mais nada no cânon do Novo Testamento, apenas a epístola dos crentes que estavam em Roma, porque é uma carta muito teológica. A carta aos Romanos fornece a mais completa posição teológica paulina. Alguns teólogos vão dizer que a carta aos Romanos é como se fosse o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Então é uma carta bem teológica, uma carta que tem assunto muito fundamental na antropologia, na ética, na história, na justificação e na dispensação da graça. Os temas principais dessa carta, que a gente vai falar, é teológica, essa carta é teológica, essa carta é antropológica, o estudo do homem, essa carta é histórica e ética. É um dos termos usado referente a essa carta de Paulo aos Romanos. A gente vê isso, por exemplo, em Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18. Romanos 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Paulo vai tratar nessa carta aqui sobre a depravação moral do homem, da natureza adâmica, o primeiro homem, o primeiro Adão. Ele vai pecar e vai levar toda essa geração da sua natureza, dos seus descendentes, através dessa depravação total. Então Paulo vai mostrar isso, que o primeiro homem, Adão, leva e gera a morte para todos.
Mas o último Adão, Jesus Cristo, traz a vida. O primeiro homem derruba toda a sua geração. O segundo homem, Jesus Cristo, eleva a humanidade. Então Paulo vai tratar sobre a antropologia, o estudo do homem. O primeiro homem traz a morte e o último Adão, Jesus Cristo, traz a graça, traz a salvação. Também há de tratar nessa carta sobre a história de Israel. A gente vê isso sobre a história de Israel. Lembre que a gente falou nas aulas passadas que o menino judeu, a primeira coisa que ele ia aprender na escola era sobre a história de Israel, os patriarcas, os heróis da fé. E o apóstolo Paulo, ele vai mencionar aqui do capítulo de número 9 até o capítulo de número 11 sobre a história de Israel. Aquilo que ele aprendeu na infância, ele trata através dessa carta. Romanos capítulo de número 9 até o capítulo de número 11. Mas olha comigo, Romanos 9, versículo de número 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência no Espírito, que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anatema, amaldiçoado de Cristo, por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, às quais pertence a doação de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Então Paulo, daquilo que ele aprendeu na infância, ele também traz aqui, a partir do capítulo de número 9 até o capítulo de número 11, referente à história de Israel, que a gente é injertado na videira que é Cristo, somos injertado, e o povo de Israel que está adormecido, Deus gera ciúme através do povo gentil que somos nós, que recebe a salvação. Mas Paulo vai dizer que todo Israel será salvo, porque ainda tem o remanescente. Isso vai acontecer na grande tribulação. Outra coisa que Paulo trata aqui também é sobre a ética. A ética em Romanos capítulo de número 12, versículo de número 1. Olha o que Paulo vai dizer. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo vai trazer sobre a ética do novo cristão convertido através do Espírito Santo, pela graça do Senhor Jesus Cristo, sobre uma nova vida, uma nova expectativa, um novo modelo de ser. Então Paulo vai tratar sobre esse assunto, o poder da graça, que transforma a pessoa e dá condições para ela vencer o pecado. Qual que foi a data provavelmente escrita essa carta aos Romanos? Provavelmente o apóstolo Paulo escreveu na sua terceira viagem missionária, quando ele se encontrava em Coríntio, ali pelo ano 57 a 58. Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, versículo 2 e 3, onde ele está na terceira viagem aos Coríntios. Aí ele vai escrever as cartas aos Romanos, a carta mais teológica do apóstolo Paulo. Paulo também ele esperava viajar para Roma, por isso que a gente compreende que não foi Paulo que plantou essa igreja. Paulo esperava viajar para Roma, depois para a Espanha. Ele vai dizer isso em Romanos capítulo de número 15. Isso já é indício que Paulo não plantou essa igreja. Romanos capítulo de número 15, versículo de número 23 em diante. Mas agora que não tenho poder mora nesse sítio, então Paulo estava em um sítio em Coríntio, mas já tenho muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, e irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja caminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia, mas agora vou a Jerusalém para ministrar ao santo. Então Paulo vai dizer aqui que ele estava em Coríntio, nesse sítio, ele ia para Jerusalém levar a oferta que ele buscou de todas as igrejas para ajudar o povo cristão que ali se encontrava, e depois ele desejava vir para Roma e ser enviado pelos irmãos para os crentes que habitavam em Roma para a Espanha. Só que a gente não sabe, não há fonte
confiável para dizer que Paulo, de fato, entrou em Roma. A gente não tem isso, nenhuma fonte que diz que Paulo chegou em Espanha depois de ter passado para os crentes de Roma. Não tem nenhuma fonte ligada a isso. Alguns vão dizer que Paulo chegou na Espanha, outros vão dizer que Paulo não chegou na Espanha porque não tem fonte confiável sobre isso. E quem provavelmente levou a carta para os crentes que habitavam em Roma? A gente falou nas aulas anteriores que era difícil escrever as cartas, que era o meio de comunicação que tinha, e era difícil achar alguém de confiança. Alguém de confiança vai ser uma mulher. A gente também falou a importância das mulheres para o apóstolo Paulo, e uma das mulheres, uma das crentes que habitava em Roma, que vai levar essa carta para os crentes de lá. Isso está em Romanos, capítulo de número 16. Romanos 16, versículo de número 1 e 2, Paulo vai recomendar uma irmã. Recomendo-vos Ferbe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Creia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vos é necessário, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Então, provavelmente, nessa recomendação do apóstolo Paulo que estava enviando Ferbe, ela que levou essa carta. Essa carta a gente também compreendeu nas aulas passadas que quem vai escrever não é o apóstolo Paulo. Paulo vai usar os emanuenses, que eram os escrivãos daquela época, os secretários, que vai escrever a carta, e Paulo que vai trazer as ideias através, vai verbalizar, dialogar com o escrivão, que vai dar sua saudação no final, a qual pela lei era direito do escrivão dar apenas uma saudação. O escrivão tinha que ser fiel àquilo que era ditado para ele, escrever de acordo com aquilo que a pessoa estava ditando, e não podia interferir no assunto, nem no começo, nem no meio, apenas dar uma saudação no final. É isso que ele vai fazer. Em Romanos 16, versículo 22, eu terço que essa carta escrevi vos saldo no Senhor. Então quem escreveu foi Terço, esse emanuense, esse escrivão ou secretário. Mas a ideia tudo vem originada através do apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo. Todas as cartas que o apóstolo Paulo vai escrever, ele não escreve nenhuma carta aleatória. Ele tinha um propósito a escrever as cartas. Então a gente vai ver nessa carta de Paulo aos Romanos que Paulo vai tratar sobre algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Paulo ele pastoreava muitas igrejas através das cartas, que era o meio de comunicação daquela época. Interessante notar que nessa carta Paulo vai trazer temas que ele gosta de abordar e predomina muito, né? A gente vê isso no ensinamento do apóstolo Paulo. Paulo traz sobre justificação, Paulo traz sobre a graça, sobre o Espírito Santo. Paulo manifesta o amor de Deus nessa carta através da salvação, da justificação pela fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo traz o perfil da natureza adâmica decaída dos homens, tanto judeu como gentil. E aquela igreja predominava, os crentes de Roma, o que mais tinha ali era uma multidão de cristãos gentil. E logo após vem os judeus e começa ali conflito entre os estrangeiros alcançados pela graça gentil e os judeus, o povo hebreu, que se converteram ao cristianismo. Então Paulo vai tratar desses assuntos. Na próxima aula vamos abordar sobre alguns problemas que aconteceu entre judeus crente e gentil convertido ao cristianismo. Interessante notar também que o apóstolo Paulo ele traz temas relevantes a respeito do andar pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo de número 8, o apóstolo Paulo vai trazer sobre isso, que através do poder do Espírito Santo a gente podemos andar em novidade de vida através da graça. Então Paulo vai abordar esses assuntos. É uma carta teológica, uma carta profunda que devemos estudar ela, licenciar, pregar, viver essa carta. É uma carta que o reformador, o pai da reforma, Martinho Lutero, vai dizer que é a carta mais importante do Novo Testamento. Martinho Lutero, o reformador, o pai da reforma, vai dizer: não precisava escrever mais nada a não ser
a carta, a epístola de Paulo aos Romanos, porque é uma carta teológica, é uma carta importante. Então, dito isso, na próxima aula a gente vai trazer mais sobre o plano de fundo, algumas particularidades, algumas minúsculas sobre essa carta de Paulo aos crentes de Roma. Até mais.